Pessoal, boa noite. Nossa aula já está sendo gravada, tá bom? Ainda mais cedo eu estava conversando com a Aline, que está aqui presencialmente. Aline, certo? E a Silvana, para informar que nós já acabamos nosso conteúdo programático, né? E aí, o que é que acontece? Nós temos 9 NRs que vão cair na prova de vocês. E contando com a aula de hoje, nós temos 3 dias. Então, eu dividi 3 NRs a cada quarta-feira à noite para a gente revisar, tirar as dúvidas e se preparar para a prova. Isso significa dizer que o nosso dia de hoje ele vai ser um dia curto, né? A gente vai só fazer a abordagem das NRs, tirar as dúvidas e depois eu libero vocês, tá? Eu vou novamente ler aqui para vocês as NRs que vão cair na prova. São elas: NR 1, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 24 e 32. Então, hoje nós vamos falar da NR 1, 4 e 5, tá bom? Então, eu vou só espelhar aqui um momento, por favor. Só um minuto. Pessoal aí de casa, tá conseguindo ver os slides, gente? Sim ou não? Sim. Sim. Olha, a Mayara apareceu. Tá, obrigado. O senhor falou comigo, é porque o meu áudio estava desligado, depois que eu vim ver. Silvana falou até que tu estava tirando foto, por isso que tu não estava ouvindo. Não! Graças a Deus, ele que falou. Mentira, foi eu, Mayara. Tá bom, vamos continuar. Olhem só, primeira coisa para a gente não esquecer. As NRs, elas nada mais são do que normas regulamentadoras. Parece ser uma coisa besta, mas já aconteceu 2 vezes em prova de pessoas me mandarem mensagem perguntando: professor, o que significa a sigla NR? Então não esqueço, NR é norma regulamentadora. As normas regulamentadoras nada mais são do que o conjunto de informações, o conjunto de legislação, protocolos que servem para reger a segurança do trabalhador e o ambiente de trabalho em si. Perfeito. Lá no na nossa primeira prova, a gente comentou sobre atos e condições inseguras. Inclusive, nós falamos que os atos inseguros, eles são responsáveis pela maior parte dos acidentes de trabalho. Perfeito. E o que tem a ver a NR? A NR, ela vai tentar trabalhar com esses 2 pontos. Vai tentar trabalhar com os atos inseguros que esses profissionais podem fazer, assim como as condições inseguras. Então, professor, a NR, ela quer só mudar o ambiente de trabalho? Não. Ela também quer permitir ao trabalhador a redução dos seus atos inseguros. Então, sempre trabalhando em 2 vertentes. Essas NRs, elas não são documentos muito pequenos. Na nossa aula, a gente fala de uma forma imensamente reduzida, né? A gente comenta aqui sobre NR, sobre coisas bem primordiais, que é para a gente ter um entendimento melhor sobre ela. Mas no site do governo federal, que é na parte do Ministério do Trabalho, vocês vão encontrar uma página bem parecida com essa que está aparecendo para vocês. E lá em legislação, vocês vão encontrar uma pasta com normas regulamentadoras e lá estarão listadas todas essas normas, tá? Nós temos
hoje aproximadamente 36 NRs, mas apenas umas 35 em funcionalidade direta, tá? Professor, essa NR, ela é algo novo no Brasil? Não é algo assim tão novo, né? Por exemplo, professor, tem 10 anos isso? Não, tem mais tempo do que isso. E a NR, elas não surgiram todas sequencialmente no mesmo dia, vamos dizer assim. Elas foram sendo criadas e adaptadas ao longo das necessidades. Será que daqui a 10 anos pode ser que uma NR dessa caia em desuso? Pode. Será que daqui a 10 anos pode surgir outra NR? Pode. Isso significa dizer que as normas regulamentadoras, elas acompanham a dinâmica dos ambientes de trabalho e da força produtiva. Se daqui a pouco for preciso mudar para uma nova forma de ambiente de trabalho, ótimo, nós vamos ter. Por que eu falo isso para vocês? Vou dar um exemplo aqui super interessante, né? Que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma empresa norte-americana chamada SpaceX. Vocês já ouviram falar nela? Não sei se já, mas o dono, o proprietário dessa companhia, ele é o mesmo dono, criador do carro Tesla, né? Ele é o homem mais rico do mundo hoje em dia. E ele é o empresário que está agora otimizando as viagens interplanetárias, inclusive as viagens até o espaço, mas que não chegam a outros planetas. Eles já fizeram vários testes, inclusive para quem acompanha o jornal, já mostrou o retorno de algum desses foguetes para a Terra. E a partir de 2022 ou 2024, não me lembro, eles já vão fazer a primeira viagem experimental com tripulantes normais, que vão comprar passagem para fazer isso. E aí eu pergunto para vocês, e a tripulação dessa nave? O pessoal que vai ajudar essas pessoas, que vai fazer o serviço, talvez, de bordo dessas pessoas, né? Vai ser uma nova dinâmica de trabalho, nunca antes falada, nunca antes exercida. E isso vai necessitar de uma nova dinâmica que envolve os seres humanos. Isso é para a gente perceber como o ambiente de trabalho ele está passível de mudanças a todo momento. Sejam elas mudanças imediatas ou mudanças um pouco mais duradouras. Tá bom? Vamos continuar. Só um minuto. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Aline, preste atenção, por favor. Só um minuto, gente, perdão. E aí, pessoal, olhem só, o que é que acontece? Na nossa NR1, nós temos o que nós chamamos, né, de disposições gerais sobre essas NRs. Por que que essa NR, né, ela é importante para a gente? Por que que essa NR vai cair na nossa prova? Porque essa primeira NR foi e é a NR que institucionalizou a saúde e segurança do trabalhador. Ou seja, essa foi a NR que deu o pontapé nos pensamentos envolvendo o ambiente de trabalho dentro dessa perspectiva. Esta NR nos permitiu o conhecimento, né, de alguns conceitos, como o que é o empregado, o que é o empregador, o que é o ambiente de trabalho, o que é uma doença ocupacional, o que é um risco ocupacional. Então, essa NR nos permitiu criar esses significados, tá? E aí, olhem só, a NR1 estabelece o campo de aplicação.
todos os locais de trabalho submetidos à CLT, como comércio, indústria, transporte e outros. Deixa claro que as empresas não só devem cumprir as NRs, mas também as disposições legais estaduais e municipais. Mas ressaltando que as regras da CLT sempre se sobreporão. Professor, o que é que significa dizer isso? Significa dizer que, prestem atenção, nenhuma empresa, serviço que oferece emprego a alguém pode deixar de lado as NRs. Por exemplo, professor, eu vou montar um lugar aqui que eu vou bater açaí. Vou botar 5 pessoas trabalhando ali batendo açaí, 2 pessoas no caixa e um segurança na porta da loja. É um negocinho simples, aqui no Pará tem muita gente que bate açaí. Perfeito. E aí, como é a tua loja? Não, minha loja é do tamanho dessa sala de aula aqui, todo mundo é carteira assinada, né? Tem até estacionamento para o cliente. Ótimo. Sua empresa tem que estar de acordo com tudo que a CLT pede, com tudo que as normas regulamentadoras pedem. Professor, mas eu só tenho 7 funcionários aqui dentro. Não interessa. Se você tem uma empresa e tem 2 funcionários lá, carteira assinada, trabalhando com você, você precisa dar a seguridade do que as NRs pedem. Professor, se eu tiver só um funcionário, não interessa. Você vai precisar seguir as obrigatoriedades do que a NR pede para você. Ótimo. Agora, vamos pensar da seguinte forma. A NR, que é a norma regulamentadora, ela é uma característica legislatória federal. Isso significa dizer que ela tem validade, né, em todo o território nacional. Então, vale no Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer um. Porém, os estados e os municípios podem criar as suas próprias leis trabalhistas. Ótimo. Então, por exemplo, o estado do Pará pode determinar que a partir de agora, né, vamos dar um exemplo, a extração da carne do caranguejo não pode mais ser feita de maneira manual. Ela precisa ter mecanismos, dispositivos higiênicos para retirar a massa do caranguejo, né? Porque, gente, vocês gostam de caranguejo aqui, né? Se o pessoal gosta de comprar aquela massa de caranguejo, e vocês sabem como era tirado antigamente, né? O pessoal na boca cuspia a massa do caranguejo, enchia o saco e vocês compravam, cozinhavam e a gente comia o caranguejo. E aí o estado do Pará bateu muito em cima disso, vigilância sanitária, e agora existe uma espécie de tubo de metal que faz essa retirada da carne, né? Isso é algo que só tem aqui no Pará, essa lei. Aí para fora não tem. Perfeito. Só que o que é importante a gente falar dentro desse contexto de legislação é que uma lei municipal ou uma lei estadual nunca serão superiores ao que a NR preza, porque a NR baseia-se em uma abrangência federal, e aí a gente não pode ter nada menor superando essa NR. Vamos dar um exemplo claro aqui. A NR pede que em todo o ambiente de trabalho, quando você encontra pessoas de gêneros diferentes, homens e mulheres, independente do número de profissionais, você deve ter banheiros exclusivos para homens e para mulheres. Professor, eu tenho 50 funcionários homens e só uma mulher. Tem que ter banheiro para mulher. Vamos imaginar que Belém do Pará diz o seguinte, que a partir de agora só é obrigatório construir o banheiro feminino ou masculino quando aquele número de profissionais representa 20% do número total. Ou seja, se tem 10 funcionários, se tiver só uma mulher, não é obrigado a ter o banheiro feminino. Isso é um exemplo, tá? Se a fiscalização bater lá, aquele indivíduo, ele vai levar multa.
Mas professor Belém do Pará fez essa lei. Fez de maneira imprópria. Desenvolveu isso batendo de frente com uma norma regulamentadora. Isso é comum da gente ver? Não, gente. Ao contrário. É raríssimo a gente ver situações como essa. Mas isso acontece pelo Brasil. Tá bom? Bom, prevê o estabelecimento de normas de engenharia de segurança e medicina do trabalho por meio de condições coletivas de trabalho, desde que observada a hierarquia das leis. Bom, olha que interessante, né? Então, por exemplo, sempre precisa ocorrer a hierarquia das leis para que a gente possa desenvolver sempre vamos dizer assim, uma atividade correta e segura. Outros conceitos que envolvem a NR1. A NR1, ela conceitua empregador, empregado, empresa, estabelecimento, setor, canteiro de obra, posto de trabalho e local de trabalho. Sendo que o empregador, ele é aquele que oferece emprego a alguém, tá? Já o empregado, ele é aquele que desenvolve a força produtiva a favor de alguém, tá bom? A NR1 estabelece os deveres da empresa, assim como as obrigações do trabalhador. Isso é importante para a gente entender que, para a legislação, não significa dizer que todos os problemas que envolvem a segurança do trabalhador, a culpa sempre é da empresa. A culpa sempre é da empresa. Não. Às vezes a gente pensa dessa forma, né? Porque parece que o trabalhador ganha tudo na justiça. Mas não é assim. O trabalhador também tem a obrigação de várias coisas. Como, por exemplo, o que, professor? Ele tem como obrigação manter íntegro o seu material de trabalho, seu local de trabalho, respeitar os amigos dentro do ambiente de trabalho, entre outros quaisquer. E dessa forma, a NR1 também caracteriza o que nós chamamos de disciplina no trabalho. Tá bom? Ainda falando sobre essa NR, quando a gente fala sobre disciplina no trabalho, isso daí é uma coisa muito curiosa, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes o indivíduo está no ambiente de trabalho. O horário dele é de 8 a meio-dia e de 2 às 6. Hoje, ele chegou no trabalho 8h15. Perfeito. Se a gente for pensar, 15 minutos talvez não seja um atraso tão significativo quanto, por exemplo, 1 hora. Vamos imaginar que à tarde, ao invés de ele chegar 2 horas, ele chega 2h10, 2h15. Também é um atraso não muito significativo. E aí, às vezes, o chefe, o empregador, chama esse funcionário e diz para ele que ele vai ser desligado por não cumprir o horário de trabalho dele. Vocês acham isso um exagero? Porra, o cara atrasava 15 minutos. Isso não é exagero. Porque o horário de trabalho dele é 8 horas. Não é 8h15. A maioria das pessoas olha para isso como uma revolta. Nossa, eu não acredito. 15 minutos só de atraso. Mas entendam que, por exemplo, lá naquela clínica que tem uma pessoa que está desde 7 horas da manhã esperando atendimento, 15 minutos faz diferença para ela. Porque ela está com dor, porque ela pode estar entre a vida e a morte. Ah, professor, mas eu não trabalho com isso. Não interessa. O seu empregador... Oi, diga. Mas aí também tem aqueles casos de que a pessoa chega no horário, ou mesmo que chegue atrasado, no final não fica até o horário, né? Ultrapassa, e a empresa se faz de besta, né? Que aí cai no esquecimento. Tipo assim, para cobrar os 15 minutos de atraso, mas para pagar, né? O que ela ficou a mais. A compensação, né? É verdade. Isso daí também acontece muito porque
o que é que acontece, né? Como a Karine falou, hoje, por exemplo, o cara liga para o chefe e fala assim, ó, chefe, eu não vou poder chegar 8 horas da manhã porque eu vou a uma consulta e aí eu vou chegar às 9 horas da manhã. Beleza. E aí o chefe diz o que para ela? Ok, pode ir, tranquilo, não tem problema. Aí sabe o que é que acontece? É aquele negócio, não, o chefe é muito meu amigo. Aí eu tenho alguns conhecidos que eu falo assim, olha, tu tá levando o atestado de comparecimento? Não, ele falou que não tem problema. É ótimo, não tem problema. O chefe até fala, beleza, não tem problema, não é preciso. Aí sabe o que é que acontece? Um dia ele vai ser demitido, independente do que for, né? E aí você quer dizer, alegar coisas positivas a seu respeito, ele vai lá e diz, olha, tal dia ela bateu o ponto 9 horas, chegou lá, eu nunca repreendi ela, nunca disse, ameacei ela de ser demitida, mas chegou um momento que eu saturei. Aí a pessoa vai falar, mas eu estava no médico. Aí ele vai falar, então prove. Aí o juiz vai perguntar, você entregou o atestado de comparecimento? Aí você vai dizer o quê? Não, não entreguei porque ele sempre foi muito tranquilo. Se você falar isso, você está dando a sentença a favor do seu chefe. Porque você está dizendo da boca para fora que ele deixava você cumprir o seu horário aleatório, independente de comprovação. E aí o juiz vai entender que a chefia usava de boa fé e que não queria prejudicar, e aí você perde a causa. Então, gente, esse negócio de, eu vou sair, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou sair mais cedo, mas amanhã eu vou ficar mais tarde. Não, porque hoje, patrão, hoje é o aniversário do meu marido, e aí eu vou levar ele para almoçar, não sei o quê. Gente, eu entendo isso, eu faço isso, né? Então, por exemplo, às vezes eu quero negociar alguma coisa, mas lembrem que depois, se vocês forem para a justiça e não tiverem comprovações disso, isso pode ser um ponto negativo em cima de vocês, certo? Bom, vamos agora, como eu falei para vocês, hoje nós vamos fazer a revisão de 3 NRs, tá? Só lembrando para as pessoas que entraram depois aqui na plataforma, eu vou só relembrar, gente. Eu estava falando para o pessoal que nós temos mais 3 aulas, contando com a aula de hoje, né? A aula de hoje, a próxima e a antes da prova. E nós temos 9 NRs que vão cair na prova. Então, em cada noite, eu vou fazer uma abordagem de 3 NRs. Hoje vai ser a 1, a 4 e a 5. E aí, quando acabar, eu libero vocês, tá bom? Vamos agora falar sobre a NR4, tá? A NR4, ela aborda, né, o que nós chamamos de Serviço Especializado de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho. O que essa NR4 ela significa? Gente, essa NR4 ela vai estruturar os programas que nós temos dentro do ambiente de trabalho. Como assim, professor? Primeiro, ela vai tornar obrigatório a presença do SESMIT, né? Que é o Serviço Especializado na Saúde do Trabalhador. Esse SESMIT, por si só, dentro da NR4, pode ter a característica de formar programas de atenção no ambiente de trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que essa sala de aula, com todos os alunos que nós temos, né, são todos trabalhadores que nós temos aqui, né? E aí, o que é que acontece? Vamos imaginar que eu sou o chefe, né? Todos estão trabalhando aqui para mim, e eu percebo que aqui na sala de aula, uma grande parte dos trabalhadores são diabéticos ou hipertensos. Beleza. O que é que eu posso fazer como membro do SESMIT? Eu posso criar um programa próprio dentro da empresa, como se fosse o hiperdia, de avaliação de diabetes e hipertensão. Posso? Posso. Posso, por exemplo, contratar uma psicóloga para a empresa para trabalhar a saúde mental nos trabalhadores. Muitas empresas já têm psicólogos que trabalham na parte organizacional.
processo seletivo, entrevista de candidatos, mas que também podem trabalhar dentro dessa área. Outra coisa importante dentro do SESMIT é a gradação dos riscos que nós temos nos ambientes de trabalho, assim como a definição dos profissionais presentes e outras providências. Como assim, professor, a definição dos profissionais? É o SESMIT, gente, que vai determinar por onde esse trabalhador vai passar. Então, vamos imaginar o seguinte, o trabalhador que trabalha lá no supermercado, né? Ele é um encarregado, ele, por exemplo, carrega peso todos os dias. Está lá, ó, carregando carga todos os dias. Será que o dono desse supermercado, o cara que organiza o SESMIT, não pode contratar um fisioterapeuta para fazer uma avaliação desses trabalhadores? Pode. Não só pode, como deve. Seria o correto. Mas todos fazem isso, gente? De jeito nenhum, né? Nem todos passam por esse processo de proteção, tá? A outra NR que nós vamos falar hoje, nossa última NR de hoje, é a NR5, tá? A NR5, ela é a NR que fala sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. A CIPA, ela é algo assim muito interessante da gente falar, porque a maioria das empresas em Belém, de médio, grande porte, até de pequeno porte, possuem CIPA. Supermercado tem CIPA, escola tem CIPA, né? Loja às vezes tem CIPA. E a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Professor, existe CIPA nos hospitais? Claro, existe sim. E essa imagem nos traz algo curioso para a gente entender. A CIPA, ela é formada por representantes das empresas e representantes dos trabalhadores. A CIPA, ela tem, né, a função de realizar o controle dos trabalhadores, fiscalizando e orientando o ambiente de trabalho. Aqui nessa imagem nós vemos um chefe, um empregador, que está com medo da CIPA de mostrar um acidente de trabalho. Isso é interessante da gente falar, por quê? Porque a maioria dos trabalhadores, eles ainda veem a CIPA como se fosse um órgão punitivo. Então, por exemplo, o trabalhador escorregou agora, bateu a mão. Nossa, eu não vou dizer isso, eu não vou relatar, porque senão a CIPA vai, né, me dar uma advertência e eu vou acabar sendo demitido. Isso não existe, tá, gente? A CIPA, ela tem a função de orientação. Ela tem a função de simplesmente agregar o máximo possível de informações para a gente evitar, por exemplo, né, que os profissionais sofram riscos maiores e mesmo assim vão a óbito ou não, tá? Bom, antes da gente terminar, vamos agora comentar sobre perguntas importantes para a prova envolvendo as NRs. NR1, o que é importante a gente saber para a prova? Primeira coisa, diferença entre empregador e empregado, o que é o acidente de trabalho, o que é o risco ocupacional, tá? E uma outra coisa importante é sobre disciplina no trabalho, que aí isso tem a ver com atos inseguros, tá? Já na nossa NR4, o que é importante a gente saber para a prova? Por exemplo, a autonomia do SESMIT de criar os programas de atenção e saúde. E outro é que o SESMIT é um elemento obrigatório dentro dos hospitais. Diga. Não tenho caneta aqui, mas está ficando gravado aqui.
depois vocês podem acompanhar, tá? E a NR5, que é importante a gente saber, é que a CIPA não tem função punitiva, tem função apenas de orientação e de fiscalização. Pessoal de casa, alguma pergunta? Sim ou não? Maiara, Karine, Queles, Silvana, Simone. Tudo ok. Tudo ok, né? Então, só a primeira da NR1 é a diferença entre empregador e o quê? Empregado. E detalhe. Oi, pode falar, Kelly. A CIPA, ela só fiscaliza o empregado e empregador ou só o empregador? Não, ela fiscaliza tudo no ambiente de trabalho. O que o empregador está fazendo, o que o empregado está fazendo. Ela só não pode punir. Vou demitir esse trabalhador, vou multar esse trabalhador. Não pode fazer isso. A CIPA tem prazo de validade. Por exemplo, os membros da CIPA não passam, por exemplo, 5, 10 anos na CIPA. A cada 2 anos, praticamente, vai havendo uma renovação dos funcionários para dar um dinamismo maior ao entendimento de CIPA. Tá bom? Tá certo. Silvana, você quer falar alguma coisa? Tá com o microfone ligado aí? Só esqueci de desligar. Ah, tá ótimo, querida. Pode jantar à vontade aí, não se preocupe. Como é que tu sabe que eu tô mastigando? Eu sei de tudo da vida de vocês. Certo? Então, olhem só. Não esqueçam que a cada próxima quarta-feira nossos encontros vão ser na mesma velocidade, sempre comentando 3 NRs para a prova de vocês. Encerramos nosso conteúdo programático. Estamos comentando as provas, as questões prováveis de prova e um aviso para ficar salvo aqui. Quem for fazer segunda chamada, o conteúdo da segunda chamada é todo o conteúdo da primeira avaliação, mas todo o conteúdo que a gente viu agora, NR, vigilância do trabalhador, tudo. Pra deixar de recuperação, é? Não, é só para estimular ninguém mais a perder prova. E se vocês tirarem nota baixa na segunda chamada e forem para a verificação final, vai ser o mesmo conteúdo, tudo. Professor, o senhor já passou algum trabalho para valer aqueles 3 pontos? Já passei 2 trabalhos, você não fez nenhum até agora. Esse não primeiro não, e aí? Você já passou? Tem um trabalho. Mas ainda pode Mas eu vou entregar? te- Foi aquele que o senhor mandou das NRs, não foi? Foi. Mas, Karine, eu vou te falar, vou te ser sincero. Quando eu conferi os nomes, tava o nome de todo mundo lá. Pois Ele é, tava eu faltando, acho que eu tava fiz. faltando acho que só 3. Eu não sei se alguém colocou o teu nome no grupo. Não, eu fiz. Fez, né? Agora tu fez, tá certo. Então tá Não, porque eu ótimo. não lembrava, mas fora esse não tem outro, né? Foi só um, Não, então. só temos esse. Tá. Jogo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, gente, já vou colocar a aula de vocês na plataforma, essa primeira parte. Qualquer dúvida, me procurem. E se alguém perdeu a atividade, faça logo e me envie, por favor. Eu não vi o nome de ninguém faltando lá. Na verdade, até tem gente que é da turma de vocês que não tem trabalho, mas eu nem sei mais nem se estuda. Porque eu não vi mais nem por aqui, não vi mais, mas não vou citar nomes por ética, tá? Um deles é o Marcos, mas eu já falei com ele, já apareceu aqui, não tem problema. Isso é ética, é? É. Gente, então tá bom. Só para te Fiquem lembrar, com dá uma Deus. olhada pro Leão aqui, viu? Tá bom, obrigado pela informação. Vamos lá, Silvana, acabar de jantar. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. Beijo, Até a tchau. próxima. Tchau. É.